The Gray Man é um dos mangás de maior destaque na história da Weekly Shonen Jump. Ele surgiu na esteira de sucessos dos anos 2000. No entanto, apesar de sua qualidade, os hiatos, transferências de revistas e um anime encerrado contribuíram para haver um esquecimento coletivo dessa obra. Mas The Gray Man é uma obra que deve ser revisitada por todos, inclusive por nós historiadores. Quer saber o motivo? Fica no vídeo até o final. Olá a todos, eu sou o professor Caliel Alves, sejam muito bem-vindos. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês e hoje eu vou fazer uma discussão falando sobre o mangá The Gray Man e relacionando ele com o ofício do historiador, né? Como é que a autora representou, né, o historiador dentro dessa obra, que inclusive suscita muitas discussões pra gente. The Gray Man é um mangá de ação sobrenatural, um mangá de exorcismo, como preferem alguns. Sua autora é Katsura Hoshino. Ela nasceu em 21 de abril de 1980 na província de Shiga. Sua obra de maior sucesso foi publicada na Weekly Shonen Jump, editora Shueisha, edição 27 de junho de 2004. O último capítulo de The Gray Man publicado na Weekly Shonen Jump foi o 186, na edição 22-23 de abril de 2009. Apesar disso, por problemas de saúde da autora, o mangá foi transferido para outras publicações. A Akamaru Jump, uma edição especial da Shonen Jump, publicou o capítulo 187. Em 12 de dezembro de 2009, o capítulo 188 foi publicado na Jump Square. Após vários capítulos, a série foi transferida mais uma vez. A partir de 1º de agosto de 2015, no verão japonês, a Jump Square Crow lançou o capítulo 219, sofrendo transferência após novos capítulos. Na primavera japonesa, a Jump Square Rise trimestral, de 1º de maio de 2018, publicou o capítulo 228. Na produção desse vídeo, The Gray Man conta com 28 volumes lançados e foi publicado no Brasil pela editora Panini através do selo Planet Mangá. A obra conta com um anime com 103 episódios, que também foi descontinuado. A trama unia um cenário semelhante à era vitoriana, ação sobrenatural com organizações secretas e uma estética gótica. O mangá atraiu atenção e firmou-se entre seus rivais de casa. Na mesma época que o mangá de The Gray Man estava sendo publicado, você tinha Naruto, One Piece, Bleach, né, Katekyo Hitman Reborn, Aya Shield 21, tinha um monte de mangá de qualidade assim altíssima. Na obra, o protagonista é Alan Walker, um jovem exorcista vinculado à Ordem Negra, uma organização que combate os Akumas, seres sobrenaturais criados pelo grande vilão da história, né, de The Gray Man, o Conde do Milênio. No mundo de The Gray Man, existe um conflito milenar entre a Ordem Negra e a família Noa. Esses últimos, no caso a família Noa, são um grupo composto por 14 membros descendentes de Noa, o homem que destruiu o mundo e provocou o dilúvio no universo do mangá. Então, no universo do mangá, diferente do Noé bíblico, o Noa não salva a humanidade, o Noa quer destruir a humanidade. Para combater esses e outros inimigos, os exorcistas usam Innocence, uma substância que confere poderes mágicos aos seus usuários. Geralmente essas Innocence, elas tomam formas de armas, né? Espadas, no caso de Lina Lee vira uma bota, no caso de Wakanda vira uma espada, no caso de Alan Walker, né, vira um braço, por aí vai. Nessa guerra, existe um grupo responsável por documentar essa história oculta, o clã Bookman. Esse clã realiza o ofício de historiografar o conflito entre a Ordem Negra e os Noa. Essa organização familiar é um grupo de historiadores especializados em documentar a história dessa guerra, embora também recolham outras informações de interesse. Até porque para identificar, né, os locais onde essa guerra acontece, quais são as classes auxiliares que auxiliam nessa guerra, eles têm também que obter informações de outras pessoas, né, de outros grupos, de outras regiões. Então eles acumulam bastante história também, não só da guerra.
Eles prezam uma escrita da história objetiva e, para isso, forjam alianças de modo temporários com um dos lados. Então, ora os Bookmans estão do lado dos Noahs, ora os Bookmans estão do lado da Ordem Negra. Vai depender dos interesses do momento, né? Então, quem oferecer melhores vantagens para os Bookmans, no ponto de vista da escrita, né? Quem pode oferecer melhores condições de escrita, então os Bookmans ali estarão. E eles possuem grandes recursos humanos e financeiros, além de contar com a proteção do Vaticano, que é muito importante, né? Então, os Bookmans não podem ser atacados nem pela Ordem Negra e nem pelos Noas, né? Os Noas por interesses mais imediatos, porque os Bookmans têm muito conhecimento, e a Ordem Negra porque é impedido mesmo pelo Vaticano. Não faria sentido, né? Os Bookmans, assim como as suas contrapartes reais, ou seja, nós historiadores, necessitam acessar documentos, registros, indícios, artefatos, patrimônios, memórias, arquivos e acervos que nem sempre estão à sua disposição. Essas alianças feitas por Bookmans são muito pragmáticas. Por meio de uma pequena troca de informações, obtém acesso a várias informações privilegiadas para registrar a história oculta. Então, os Bookmans, eles são, como é que eu posso dizer? Não é bem lobistas, eles fazem tráfico de influência. Então, eu tenho essa informação, você me dá acesso a esse acervo? Eu tenho uma forma de derrotar tal pessoa, você pode me conceder uma entrevista? É tipo uma coisa bem, né, toma lá da cá. Sem fontes não há história. Os acervos, sejam eles públicos ou privados, são essenciais para obter as fontes históricas desejadas, uma tarefa sempre desafiadora. De acordo com o medievalista francês Marc Bloch, abro aspas, uma das tarefas mais difíceis do historiador é reunir os documentos de que pensa ter necessidade. Ser-lhe-ia difícil consegui-lo sem o socorro de diversos guias, inventários de arquivos ou de bibliotecas, catálogos de museus, repertórios bibliográficos de todas as espécies. Fecha aspas. Os historiadores são representados nessa história por dois personagens, o Bookman, o idoso de cabelo grisalho, e na história, pessoal, o Bookman, né, o velho, vamos supor assim, ele não foi relatado o nome verdadeiro dele. Então, Bookman é um título. O Bookman, né, é um título. E Lavi, o jovem ruivo, ele é o aprendiz do Bookman, ele é o sucessor, mas ele já é considerado como uma figura de autoridade dentro do clã. O Bookman, como os personagens têm o mesmo título na trama, eu vou chamar o Bookman de ancião, tá? Só para facilitar nosso entendimento. São esses personagens que podem nos ajudar a compreender sobre o ofício do historiador. O ancião acredita que a história deve ser escrita de modo objetivo, sem engajamento ou envolvimento emocional. Isso se aplica não apenas ao modo de escrever, se estende também às relações sociais do Lavi. O ancião é como os historiadores metódicos ou positivistas do século XIX. A pesquisa histórica serviria para retratar de modo fiel, sem contaminações subjetivas, uma completa neutralidade metodológica. Os acontecimentos seriam registrados de modo fiel, tal como ocorreram. Esse desligamento do presente com o passado, a ausência de juízos morais sobre a história e o anulamento do eu foram defendidos por Leopold von Ranke. A historiadora Sabina Loriga descreve essa concepção historiográfica do século XIX, que Leopold von Ranke defendia, né? Abro aspas. Nas primeiras décadas do século XIX, o grande historiador alemão Leopold von Ranke, autor de uma célebre Histoire de la Papauté, 1834-1836, e diretor da Historische Politische Zeitschrift, propõe outra concepção para o trabalho do historiador. Para conservar sua autonomia científica, a história deve visar a verdade nua, sem embelezamentos e sem ornamentos. Lavi, fecho aspas, Lavi parece ser alguém descontente com essa condição de objetivismo absoluto.
confuso acerca de sua própria identidade. Isso se manifesta na elaboração do seu pseudônimo. Lavie é o 49º nome escolhido por ele. O nome do Bookman é importante, porque ele também nomeará o livro de registro, um sistema que facilita a consulta aos livros de registro. Então, os livros de registro, pessoal, eles têm uma função que é como se fosse uma monografia ou uma tese, né, que o Bookman escreve. Então, para facilitar o registro, eles têm o costume de colocar o nome do livro, o nome do Bookman que escreveu. Livro de Lavie. Então, você já sabe que Lavie foi o escritor e que Lavie viveu um determinado tempo como Bookman e registrou, né, aquela parte da história. A história do personagem é marcada por traumas. Aos 6 anos de idade, ele já havia presenciado guerras ao se tornar aprendiz do ancião. Aos 7 anos de idade, ele foi atingido por uma bala perdida. Aos 16, ele se juntou à Ordem Negra, tornando-se um exorcista. A inconstância de Lavie também manifesta-se em seu humor volúvel, ora muito introspectivo, ora muito hiperativo. Embora use um tapa-olho, seu olho direito não possui nenhum problema, ou seja, não tem nenhum ferimento, né, no olho direito dele, mas ele usa esse tapa-olho mesmo assim. Seria isso uma manifestação inconsciente da sua visão imparcial da história? Para Lavie, sua visão de mundo é trágica. Ele acredita nisso por conhecer a guerra que mobiliza as estruturas do mundo. E além do mais, desde cedo, né, ele é uma pessoa que já sofreu trauma, já foi baleado, já viu a guerra acontecendo diante dos olhos dele, passou muita dificuldade, viu muitas atrocidades sendo cometidas, então é compreensível, né, que esse indivíduo veja a história assim de maneira tão trágica. Apesar de defender a neutralidade, imparcialidade e objetivismo de seu mentor, Lavie sofre o dilema de cada dia mais envolver-se na guerra entre a Ordem Negra e a família Noah, a ponto de esquecer de sua função e fortalecer os seus laços de amizade cada vez mais. O Bookman, que deveria ser apenas um observador, tomou seu partido na guerra, o que contaminaria a historiografia produzida por ele, de acordo com os valores, né, do clã Bookman. Estar em busca de um nome pode parecer inconstância psicológica, mas é um sintoma da construção de uma identidade não conformista. Ou seja, Lavie a todo momento ele está manifestando, mesmo que de maneira indireta, eu não concordo com esse modo de produzir história de vocês, esse objetivismo. Como é que eu vou escrever história sem me envolver com essa história? Seria possível? Não, para Lavie não. Tá gostando do vídeo até aqui, pessoal? Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe para ajudar na divulgação. O número de visualizações de inscritos está aumentando. Gostaria de agradecer o apoio de vocês e precisamos da ajuda de vocês para fortalecer isso cada vez mais. O clã Bookman, é bom que se diga, não se trata de uma corporação de ofício, nem sua historiografia é acadêmica ou busca divulgar os resultados de suas pesquisas como nós, os historiadores de ofício. O sufixo, entre aspas, ador, em historiador, complementa os substantivos, transformando as palavras em uma profissão. Isso indica alguém que realiza uma ação no campo profissional. É por isso que tem toda uma formação, né, para que você possa ser historiador. Você vai para a universidade, você faz graduação, pós-graduação, realiza projetos de pesquisa e por aí vai. A palavra Bookman tem origem no inglês. Significa, numa tradução livre, o homem do livro. O termo não designava uma profissão em si, mas várias pessoas ligadas à produção do livro na Idade Média. Na época, antes da prensa mecânica, os livros eram produzidos em manufatura, numa verdadeira esteira industrial. Havia os copistas, que escreviam os livros, né? Numa verdadeira... a maioria deles eram monges, inclusive. Os iluminadores, que ilustravam as páginas do livro. Os encadernadores, que encadernavam as brochuras à mão, né? Então, havia todo um processo, sem contar ainda os bibliotecários, que também muitas vezes eram chamados de bookmans. Interessante a escolha por parte da autora para nomear seus historiadores, né? Então, ela, em vez de o mais adequado aqui, do ponto de vista
da própria historiografia seria chamar esse pessoal aqui da história de cronistas. Eles são cronistas. Mas Bookman talvez seja uma coisa mais poética, né? Do ponto de vista, assim, uma liberdade poética que a autora utilizou. Sejam os historiadores de ofício, os amadores ou os bookmans, todos eles são atravessados por duas identidades. O historiador brasileiro Francisco José Calazans Falcon detalha essa condição, abro aspas. A expressão identidade do historiador é utilizada nesse contexto em dois sentidos complementares. A identidade como autoconsciência do historiador, a começar pela intenção de produzir um texto de história, ou seja, uma identidade intencional. Identidade também como reconhecimento do trabalho produzido pelo historiador como de história, ou o que vem a ser a mesma coisa, o reconhecimento de ser autor como historiador. Aí vem a identidade profissional. A objetividade do historiador manifesta-se no método historiográfico. A teoria, a metodologia, a revisão bibliográfica, a análise documental, as relações interdisciplinares, a compreensão do contexto histórico, a definição da singularidade dos fenômenos, a identificação dos sujeitos históricos e os grupos sociais, tudo isso tem lugar na história. O historiador, que como um memorialista busca registrar apenas as lembranças do passado, não passa de um nostálgico. Aquele que busca registrar a história sem o rigor do método, devaneia. O historiador não pode jamais descuidar do método historiográfico, sob pena de narrar sem analisar, descrever sem compreender e fazer juízos de valor estéreis no lugar de contextualizações históricas. O historiador francês Antoine Proust define como a ciência histórica acaba também estabelecendo um pouco o nosso eu profissional. Abro aspas. A história não consiste em cultivar a lembrança de um passado carregado de ressentimentos ou de identidades que separam irremediavelmente. Ela se esforça para compreender o que se passou e por que aquilo se passou. Ela está ao lado da pesquisa, das explicações. Ela busca identificar as causas e as consequências, e por isto abraça necessariamente um tempo mais longo que aquele acontecimento. Fecho aspas. A subjetividade do historiador não deixa de existir, porque enquanto ente humano, não pode se desfazer dela. Sua aplicação é intuitiva e analítica. Só o ser humano pode registrar sua história. E mais importante, dar novo significado aos fatos dentro dessa trajetória. O historiador se debruça sobre o que aconteceu e seu contato se dá com as obras que o tempo e as sociedades lhe legaram. Outra intervenção de sua subjetividade está na escolha do objeto de pesquisa e na pergunta formulada. Para cada pergunta histórica, um método para se chegar à resposta. A elaboração de hipóteses também depende da subjetividade do sujeito. Quanto mais afiada ela é, com mais força irá cortar as tramas que enevoam as relações entre o passado estudado e o presente vivido. Diferente de outras ciências onde é possível elaborar leis gerais sobre os fenômenos ou ter contato próximo com objetos e sujeitos da pesquisa, a história mantém uma distância significativa com o que busca estudar. Tudo que chega às mãos do historiador está cheio de lacunas, silêncios, sombras, uma cacofonia que desnorteia os sentidos. Nosso único escudo é o método historiográfico. O historiador Ricardo da Costa nos lembra dessas especificidades. Abro aspas. Construídas a partir da investigação das fontes, nossas narrativas, em que pesem os silêncios e vácuos, distorções e névoas dos documentos consultados, ancora-se sempre na esperança de que é possível saber, com razoável grau de certeza, o que aconteceu. Todo historiador que se preza alimenta essa crença, dominar a crítica interna e externa dos documentos escolhidos para assim poder montar o seu quadro do passado. Fecho aspas. A bem da verdade, a visão do historiador sobre a história é semelhante a estar diante de um mosaico de peças desconexas entre si. Com muita pesquisa se consegue formar o quebra-cabeças.
Uma boa definição de história foi apresentada pelo bem-humorado historiador italiano Giovanni Levi. Abro aspas. A história é a ciência das perguntas gerais, mas das respostas locais. Por isso devemos preservar nos trabalhos dos historiadores as particularidades, preservar o local, aqui entendido como uma situação específica. Esse é o grande problema da história, trabalhar sobre o geral, mas um geral que sempre se configura como perguntas, não como respostas. The Gray Man é um daqueles mangás que à primeira vista parece só um battle shonen, mas ele é muito mais do que isso. Os bookmans vivem os mesmos dilemas e conflitos que os historiadores de ofício. A escrita da história exige grande esforço e apresenta desafios, seja de ordem espaço-temporal, seja de acesso às fontes históricas, ou mesmo às preocupações teórico-metodológicas. Mas se eu pudesse dizer algo a vocês, ser historiador é bom demais. Então, pessoal, para quem ficou no vídeo até o final, se inscreva, deixa um like e compartilhe. Sugira um tema para um vídeo nos comentários. Eu estou sempre lendo e estou sempre anotando as sugestões de vocês. Então, até o próximo vídeo.